Municipal de Saúde, doutor Edival Gomes, e conversa com a gente na manhã desta quarta-feira aqui no nosso Bom Dia Feira. Doutor, a gente agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco, deseja um ótimo dia, agradece aí pelo horário, nosso programa é muito cedo, né? Estamos às 6h58, mas é um momento realmente muito importante para a gente falar. Eu queria que o senhor fizesse um balanço para a gente do que foi esse primeiro dia do drive-thru da vacina contra a Covid aqui em Feira de Santana. Um ótimo dia, doutor Edival Gomes. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer grande falar com vocês, tá? Nós iniciamos ontem uma nova modalidade de atendimento chamado drive-thru e fizemos o que chamamos de piloto, né? Então a gente inicia um modelo para a gente identificar quais são as dificuldades, o que a gente pode aprimorar, lembrando que a gente está numa fase inicial e o quantitativo de vacinas nas próximas semanas ou meses será ampliado em muito e a gente precisa estar com essa estrutura toda montada e toda consolidada para as próximas etapas maiores. Ontem nós iniciamos esse drive-thru ali no transbordo, na estação de transbordo da BRT na Noide, que é uma estrutura bastante grande e permite que a gente faça diversas unidades de vacinação. Iniciamos ontem com aproximadamente 5 unidades de vacinação, cada uma com 2 vacinadoras, e seguimos o período da manhã relativamente tranquilo, com um período de espera em torno de 30 minutos a 40 minutos. Eu identifiquei que no final da tarde nós tivemos um pico de acesso, talvez até pela divulgação que foi feita, e a gente chegou a ter um engarrafamento maior, algo em torno de espera em torno de 1 hora, chegando até 2 horas em determinados pontos. Ampliamos o número de vacinadores, a gente chegou início com 5, terminamos com 12, né? A CNT deu uma força muito grande para a gente e apesar de um pouco de atraso, todos foram vacinados e nós concluímos um pouquinho além daquele horário que a gente estipulou, que seria às 17 horas, avançamos um pouquinho mais, mas sem nenhuma intercorrência maior. A gente conseguiu, ainda a gente não consolidou todos os dados de ontem exclusivamente do drive-thru. Lembrar que a gente mantém as 3 ou 5 unidades de vacinação da secretaria, 3 ou 5 porque a gente amplia de acordo com a procura. A gente mantém toda a nossa equipe de vacinação móvel, que ainda segue vacinando grupos específicos. Se você desejar, eu posso finalizar qual é a nossa programação, por exemplo, para hoje. Sim, por favor. Mas nós alcançamos ontem, em todas as ações não exclusivas do Drive, nós conseguimos quase 2.700 pessoas vacinadas, o que foi já um recorde para a gente. No Drive, a gente deve ter vacinado algo em torno de 1.300 a 1.500 pessoas. Esse número eu vou passar mais adiante um pouco, porque a gente precisa revisar esses dados para poder ter certeza. São muitas pessoas vacinadas, mas algo em torno disso, o que nos permitirá alcançar mais ou menos entre 80% e 85% de uso do nosso estoque de vacina, né? Lembrando que ontem a gente iniciou um novo grupo previsto, um novo grupo grupo prioritário, né? Ontem a gente vacinou os trabalhadores de saúde que desenvolvem sua atividade fora do hospital. Isso é um contingente muito grande, né? Então, por isso, daí a procura, né? Também. E vamos manter ainda hoje e espero que a nossa previsão é que a partir de amanhã a gente inicie os grandes idosos, né? Aqueles indivíduos com mais de 90 anos de idade. Secretário, uma dúvida que muita gente tem tido nesse momento é quais categorias se encaixam nessa área de saúde que a gente está falando. Por exemplo, a gente tem algumas categorias que parte dos profissionais se consideram área de saúde, outras acredito que nem tanto. Profissional de educação física, por exemplo, ou profissionais que não têm aquele curso superior na área de saúde, mas, por exemplo, acupunturistas, que são cursos que têm também fisioterapeutas
na verdade, fisioterapeutas têm o curso superior, mas aqueles que não têm, que o curso não é superior, ou que é técnico, o que é que se encaixa? Eu queria até que, se possível, o senhor citasse as categorias e tendo como ponto de partida o próprio profissional de educação física que tem gerado essa polêmica, se pode ou não pode tomar. É um assunto interessante, né? Mas, de certo modo, para a gente da área de saúde, não há controvérsia em relação a isso, mas é compreensível que esse tipo de controvérsia ocorra, tá certo? Bom, veja, as definições são definições bastante claras, estão amplamente disponíveis, porque a definição desse grupo de vacinação está previsto no Plano Nacional, né, de Imunização, o PNI. Essa definição está presente no Plano Estadual de Imunização e essa definição está presente também no Plano Municipal de Vacinação, que inclusive está presente no próprio site da Secretaria Municipal de Saúde, está lá acessível para todos. Mas deixa eu abrir rapidamente aqui, eu estou aqui no escritório, eu vou ler para você a definição para que todos compreendam, tá certo? A primeira questão é o que é um trabalhador de saúde, e talvez isso gere um pouco de ruído. Eu vou ler para você compreender e perceber que está bastante claro essa definição. O trabalhador do serviço de saúde é todo aquele que atue em espaço, estabelecimento de assistência, vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios ou qualquer outro local. Compreende tanto os profissionais da saúde, que são os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. Um parêntese aqui que eu vou acrescentar é o seguinte, veja, daquelas áreas, existem algumas áreas que não atendem indivíduos propriamente dito, por exemplo, o médico veterinário. O médico veterinário está compreendido aqui no sentido de que aquele médico veterinário que exerce a sua função dentro de órgãos de vigilância, ou seja, de vigilância sanitária, ele será priorizado também, mas não a classe completa, né? Isso aqui visa aqueles que atendem pessoas, tá certo? Muito bem. Então, voltando, quanto aos trabalhadores de apoio, quem são os trabalhadores de apoio? Ele escreve os recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, os cozinheiros, auxiliares, motoristas de ambulância e outros. Ou seja, qualquer indivíduo que trabalhe dentro de unidade de saúde é um trabalhador de saúde também e ele está contemplado nessa fase. Bom, inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares. Então, os cuidadores, por exemplo, a gente tem encontrado muito isso, porque a gente tem vacinado deficientes que estão em casa, acamados, institucionalizados, idosos nessa mesma condição. Esses também serão vacinados nesse momento, estão sendo vacinados. Bem como os funcionários do sistema funerário, né, que têm contato com cadáveres potencialmente contaminados. Então, a gente também está vacinando o Departamento de Polícia Técnica, Serviço de Verificação de Óbito e IML, tá certo? Então, todo esse contingente que eu li, que está bem claro, quer dizer, a gente divide em profissionais, são aqueles todos de nível superior, e os demais trabalhadores que não são exatamente os profissionais, mas que dão suporte. Sem eles, o serviço de saúde não poderia existir nem funcionar. Então, todo esse conjunto é denominado trabalhador de saúde e todos eles são alvo dessa primeira fase. Lembrando que todo esse contingente foi definido pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado e pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, é algo que é bastante divulgado, é transparente e está presente na internet aí, basta a gente procurar no Google, né? Bom, além disso, a gente segue, dentro desse subgrupo, a gente procura, então, seguir uma ordem de prioridade. Claro que a vacinação não começou hoje, o processo é muito rápido. Então, como a gente trabalhou? Existe o que se chama de Comissão Intergestores Bipartite, que congrega todos os secretários de saúde dos municípios da Bahia, mais o secretário estadual de saúde. E as definições, os ajustes regionais,
Claro que em todas as regiões, cidades, estados, existem particularidades, então essas particularidades são englobados, são ajustados dentro desse âmbito. Aqui na Bahia, nós iniciamos, então, quais são os grupos que já estão sendo vacinados ou que já concluímos a vacinação. Nós já vacinamos os vacinadores, todos os trabalhadores de UTI, unidades de internação clínica Covid, já vacinamos ou concluímos, tem alguns retardatários, unidade de pronto atendimento, UPA, serviço de atendimento pré-hospitalar, SAMU e equivalentes. Todo o grupo de hemodiálise, serviços de hemodiálise, laboratórios de biologia molecular, coletadores de SWAB, centros de coleta, testagem e atendimento COVID. Ou já terminamos, ou ainda existe alguns retardatários que a gente vai terminar. IML, Departamento de Polícia Técnica, Serviço de Verificação de Óbito, na mesma situação. As unidades básicas de saúde, gripários, unidades comunitárias para atendimento de casos suspeitos, os pneumologistas, infectologistas e odontólogos são grupos especialmente vulneráveis, porque tem alto risco de contaminação. Áreas não Covid, então isso se estende não só aqueles profissionais que a gente entende de uma forma geral, como estando na linha de frente no sentido que eu estou atendendo exatamente alguém que chega com Covid para mim, mas são aqueles que trabalham também em unidades hospitalares que não sejam Covid. Então o ponto 8 seria todas as áreas que não são dedicadas exclusivamente à Covid e todos os hospitais que não sejam dedicados ao Covid. Essa determinação já foi cumprida. A outra determinação é vacinar todas as atividades ambulatoriais, de especialidades e toda a equipe de vigilância. O que isso quer dizer? Todos os trabalhadores de saúde que atendam ou que atuam em atendimento ambulatorial ou domiciliar, qualquer que seja. Isso inclui todos os ambulatórios de especialidades clínicas, os ambulatórios primários das unidades básicas, postos de saúde, né, toda a equipe de atendimento domiciliar e toda a equipe de reabilitação. Quem são esses trabalhadores? Todo o contingente, isso inclui. Todos são de nível superior, de nível técnico, nível médio, administrativo, higienização, segurança e transporte, né? Isso é o que tem sido divulgado no plano tanto nacional, estadual e os ajustes feitos em nosso estado. Além disso, nós estamos já vacinando e vamos avançar, todos os trabalhadores de saúde, que embora não atendam propriamente o indivíduo, estão trabalhando no Covid. Isso inclui todos os trabalhadores que estão nas secretarias de saúde do estado, secretarias de saúde do município e todas as outras instâncias associadas ou relacionadas ao cuidado sanitário, né? Ao combate à Covid. Posteriormente, nós temos os demais profissionais, que são indivíduos que não estão aqui, que estão contemplados nesses aqui, mas que poderiam sim ser vacinados. Esse a gente ainda não começou, tá certo? Esse ainda não começou. Incluiria os profissionais liberais, os estabelecimentos comerciais de saúde, farmácias, etc., né? São indivíduos que dão assistência à saúde, mas não estão propriamente dentro daqueles grupos iniciais. É previsto o atendimento desse subgrupo, mas esse é o último dessa etapa, né? Quanto à questão da educação física, eu já vi realmente as pessoas me conversarem, não só da educação física, mas às vezes do nutricionista, até do odontólogo, a pessoa fala assim, mas a gente vai vacinar até um educador físico. Então, não é por querer, eu tenho certeza que não é por querer, que ninguém tem intenção de ter essa visão preconceituosa do profissão, do educador físico. A gente precisa lembrar que o educador físico é um profissional de saúde, tá certo? Ele é fundamental na prevenção primária, ele é fundamental no manejo e reabilitação de pacientes com doenças estabelecidas e a sua atuação tem impacto, sim, reduz tanto a morbidade, melhorando a qualidade de vida, e reduz a mortalidade. Existe um certo preconceito. Claro que não é por querer, isso não é intencional, mas de colocar o educador físico como uma profissão inferior. Não é verdade. O educador físico é um trabalhador de saúde, como qualquer outro, e ele vai ser vacinado, sim. Isso é previsto em todas as instâncias, e claro que isso é algo que seria inadmissível, inimaginável,
a gente não considerar um educador físico, um profissional dessa importância, como não sendo um trabalhador da saúde, né? Doutor Edival Gomes, uma outra pergunta, o senhor falou aí que os idosos acima de 90 anos devem estar, né, já numa próxima etapa, bem próxima agora, aqueles profissionais que trabalham mais expostos, por exemplo, policiais, agentes de trânsito, até nós jornalistas também, né, que estamos na linha de frente da informação, podemos dizer assim, professores, esses profissionais que ficam um pouco mais expostos, mas não são profissionais de saúde. Já há uma previsão de quando isso deve acontecer? Bem lembrado. Então, veja, existe um racional, como a quantidade de doses é pequena, né? Tanto os gestores federais, estaduais e municipais compreendem essa escassez e criaram estratégias para otimizar, para melhorar o uso, racionalizar o uso desse insumo importantíssimo. Todo esse processo de hierarquização que a gente está conversando ilustra claramente o conhecimento de todos os gestores em todos os níveis em relação à importância que é e à escassez que existe desse insumo, tá certo? Então, para poder otimizar, foi criado uma hierarquia que prevê categorias com maior risco de exposição, aqueles que têm maior risco de se contaminarem. Os profissionais de saúde estão exatamente nesse grupo, representam a categoria que mais se contamina, né, que mais tem complicações pela Covid, seja físico como seja mental, né? Mas, além desses grupos que a gente já mencionou aqui, a gente passou por todos eles, ainda nós temos nessa primeira fase dos grupos de prioridade os idosos, tá certo? Os idosos acima de 75 anos, que está no grupo 1, prioridade máxima, tá certo? A gente está nesse grupo ainda, a gente não terminou. Nós estamos dentro do grupo 1, mas com a escassez das vacinas, a gente está subdividindo também o grupo 1. Em seguida, nós vamos para o grupo 2, ou seja, a segunda fase. Quem está ali? Ali está aqueles idosos acima de 60 anos. Ou seja, dentro dessa hierarquia que colocou 4 grupos de alta prioridade, os indivíduos acima de 60 anos ganhou uma categoria específica, é a segunda categoria. A terceira categoria são aqueles com comorbidades. Então, quer dizer, a gente termina aqueles indivíduos de 60 a 74 anos, automaticamente a gente segue para aquele terceiro grupo de alta prioridade. Alta prioridade. Então, a fase 3 são aqueles indivíduos que apresentam comorbidades, ou seja, ele não foi compreendido, ele não foi incluído dentro do grupo 1, ele não estaria ali dentro do grupo 2, né? Porque se ele tiver uma comorbidade e tiver mais do que 60 anos, ele já entra automaticamente no grupo 2. Então, ele não estando em nenhum desses dois grupos, mas havendo a comorbidade, todas essas comorbidades estão lá, bem descritas no nosso plano, tem o nome dela, a definição, o que é. Então, está bastante transparente, está presente. As pessoas precisam também dar uma olhada, precisam dar uma lida. Eu sei que às vezes a vida é muito corrida, então, mas a informação tá disponível no Google, mas está lá. E a gente vai divulgar quando chegar esse momento amplamente. A gente tem reforçado muito o nosso setor de comunicação, compreendemos a importância disso, e a gente está a cada momento avançando mais nesse cenário, e quando chegarmos nesse momento a gente vai estar com um sistema de informação melhor do que nós temos para poder esclarecer tudo. Então, o grupo 3 é o grupo das comorbidades. O grupo 4 de prioridade, ou seja, dentro da população brasileira, o grupo 4, quer dizer, é um grupo prioritário para essas pessoas, né? Eles estão ali contemplados, são grupos de prioridade. Quem são? Aí entra isso que vocês estão falando, os trabalhadores da educação, não só os professores, mas todos aqueles que fazem a educação acontecer. Então, o grupo 4 inclui os trabalhadores da saúde, inclui as forças de segurança. Então, esse grupo 4 tem inúmeros subgrupos, mas estão ali incluídos. Então, todas essas 4 fases têm como objetivo a gente racionalizar a aplicação das doses que nós temos, porque, como vocês sabem, a gente ainda tem dificuldade de acesso à dose, e isso, infelizmente, cria esse cenário. É um cenário que, na nossa visão, é um cenário difícil, um cenário ruim, porque a vacinação do nosso país acontece há muitas décadas,
né? O que rege a vacinação do país, e isso é uma das forças e uma das marcas do Plano Nacional de Imunização, é a universalidade, onde todos podem ser vacinados em qualquer lugar, quando quiser, né? Isso é uma das marcas, é uma das conquistas que o nosso plano de imunização conquistou, e às vezes é difícil a gente estar percebendo que existe uma briga, né, das pessoas pela vacina. Isso é um negócio que é muito complicado, né? É difícil a gente passar por isso, mas eu creio que seja mais uma das dificuldades, né, que a pandemia nos impõe, tá certo? Até a este propósito me permite uma outra coisa que eu recebi uma mensagem de Zap, até de uma pessoa amiga, e ele me falando o seguinte, ele falou: Edival, eu soube que um indivíduo que não é de Feira de Santana está se vacinando em Feira de Santana. Veja a dificuldade que é uma situação dessa, porque a universalidade é um dos eixos principais do nosso sistema de saúde. E essa condição é uma das coisas que sustentaram até hoje o nosso SUS. Imagine você, por exemplo, a gente vivendo em Feira de Santana, uma cidade de entroncamento, e uma pessoa que esteja em trânsito aqui na nossa cidade e que esteja categorizado dentro de um grupo prioritário, de alta prioridade, que esteja em passagem aqui, que tenha direito, seja elegível para ser vacinado, e a gente vai dizer: não posso te vacinar. Isso é algo extremamente complexo, isso não é uma coisa simples, tá certo? Eu soube disso ontem, foi algo que a gente tem refletido não pessoalmente, mas do ponto de vista jurídico, porque isso é uma das bases do SUS, isso aí, inclusive, é constitucional. A gente acionou a Procuradoria do nosso município para que ele desse uma visão a esse respeito. A gente conversou com o Ministério Público para saber se era legal a gente condicionar a vacinação desse indivíduo, por exemplo, a um comprovante de residência. Veja toda a complexidade que envolve isso. Isso é um assunto que, por exemplo, povoa a mídia, povoa os jornais. Desde um momento antigo, um momento que não é de agora, mas eu me recordo que o governador de São Paulo disse que teria vacina, as pessoas diriam que ia lá se vacinar, e as pessoas de lá não sabiam exatamente se isso poderia ser evitado ou não. Então isso é uma coisa simples, isso não é uma coisa banal, isso não é uma coisa trivial, algo complexo. Isso envolve, na verdade, a interpretação do SUS de um modo geral, isso envolve a interpretação da Constituição de um modo geral, tá certo? Então, absolutamente isso não é algo simples. Mas eu compreendo, por outro lado, que nesse modelo, como eu estou te falando, um modelo diferente, né? Um modelo excepcional por conta desse momento, prevê que a vacina seja levada exatamente para o município com base na sua população. Então, diante disso, e mesmo que isso seja conflituoso do ponto de vista teórico, a tendência da Secretaria de Saúde é de manter algum grau de verificação da residência do indivíduo para a gente poder fazer a dispensação da vacina. Embora essa seja uma visão realmente adaptada para essa situação absolutamente excepcional, algo que seria inimaginável dentro do SUS há 1 ano ou 2 anos atrás, isso está sendo revisto, tá certo? Por essa condição especial de pandemia. Então, por fim, para concluir, acho que acabei me alongando um pouquinho nessa resposta, é dizer o seguinte: olha, a gente tem feito um programa de vacinação absolutamente embasado no que nós temos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, Nós temos o nosso plano, que no primeiro momento foi divulgado apenas o resumo, para facilitar a compreensão e a leitura do público leigo. A gente disponibilizou ele por completo, Então são dezenas de páginas com explicações, Nós temos uma quantidade imensa de informações disponíveis, e estarei aqui
à disposição para esclarecer essas dúvidas pontuais. Mas eu quero deixar claro, tudo que está sendo feito tudo com base no que existe de legalidade, tudo que existe, que está sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, está sendo recomendado pela Secretaria de Saúde, o que está sendo recomendado pela CIB, e além disso, o que a gente faz aqui é adotado praticamente em todos os países. Os grandes países que eu, por acaso, tenha vi, né, todos adotam algo semelhante, então a gente não está fazendo realmente nada de diferente, tá certo? Mas claro que a gente compreende que nesse momento também é difícil para a opinião pública poder compreender todos esses detalhes, coisas que para a gente da área são muito simples. Na mensagem passada talvez não fique tão simples assim, e vocês estão de parabéns então, porque nos ajudam muito a conversar, tentar esclarecer e tirar essas dúvidas. E o que a gente não souber, não há problema, a gente não é obrigado a saber tudo, nem eu sou obrigado a saber tudo na saúde, mas se eu tiver necessidade, a Procuradoria do município me ajuda, o Ministério Público me ajuda, a universidade me ajuda, e o que não falta são amigos para poder nos ajudar diante de qualquer desafio ou dificuldade. Sem dúvida, é importantíssimo nesse momento, né? A gente está no momento crucial, o momento da vacinação. A gente sabe que não é fácil, é uma luta grande e a gente espera, né, todo o sucesso do mundo para esse momento que a gente vive aqui de começar a imunizar a nossa população. Para a gente encerrar, doutor Edival, eu queria saber do senhor só o seguinte: a gente tem aqui hoje duas manchetes que chamam a atenção, uma a nível estadual, outra a nível federal. A nível estadual, o secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, dizendo que deve receber algo em torno de 230 mil doses de vacina na próxima sexta-feira. Aqui em Feira de Santana, é esperado um lote maior de vacinas do que o que tem sido recebido agora. A gente deve ter um quantitativo maior chegando aqui na cidade. E estendendo a pergunta a nível nacional, Brasília, já o Distrito Federal, na verdade, prevendo vacinar todo mundo até final de outubro. Aqui em Feira a gente já pode determinar um prazo também, doutor? Eu não gosto de fazer uma especulação, porque isso gera toda uma apreensão da nossa cidade, e isso é um sentimento ruim e que interfere nas nossas rotinas, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: na medida que essas doses chegam ao Estado, que o Estado nos comunique, a gente faz o nosso planejamento, quer dizer, a gente implementa aquele plano que está contido ali no plano municipal de saúde. O que a gente tem observado é que existem doses que estão chegando paulatinamente, né? Então a gente tem encontrado quase que semanalmente novos lotes que chegam, né? Então a gente tem percebido que existe uma regularidade e já trabalhamos com essa hipótese. De toda semana a gente está recebendo novos lotes para a gente poder estar avançando semanalmente. Mas isso é o que tem acontecido até agora. Eu não posso dizer que exatamente isso vai acontecer. Eu acompanhei também pelas mídias essa notícia, né? Vi com bastante alegria, né? Porque você está percebendo claramente que a gente precisa de vacina, até para tranquilizar a nossa cidade, né? Então é uma notícia muito boa. Ainda não fomos comunicados oficialmente. Assim que a Secretaria recebeu um comunicado do Núcleo Regional de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, a gente transmite essas informações para vocês, tá? Eu não tenho como prever a finalização da vacinação, até porque o quantitativo de vacina seria muito alto e eu ainda não vi, por exemplo, na mídia, que tenhamos recebido quantidade suficiente para complementar as 4 fases iniciais, né? Então, teria muita dificuldade de colocar para ti alguma data. Mas estamos alertas o tempo inteiro, estamos avançando, tá certo? Precisa ter calma, a gente tem que seguir firme, forte, mas com tranquilidade para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, tá? Eu creio que a partir de amanhã, hoje a gente está concluindo o sistema, né, que dá baixa nas doses aplicadas. Esse sistema, infelizmente, a gente não tem a informatização completa do município, né? Então a gente tem alguma dificuldade, porque boa parte do que a gente faz é manual. Imagino vocês a gente fazer, então, a digitação de tantas pessoas, né? Mas a gente espera que agora de manhã
as nossas equipes, a gente ampliou o número de equipes, de pessoas para digitar, para a gente conseguir concluir o sistema hoje, para a gente entrar em contato. Já estou conversando com o meu amigo Edi, que é aqui do Núcleo Regional de Saúde, tá certo? Já falando que a gente deseja receber essa vacina o mais breve possível, né? Claro que a gente precisa concluir essa parte agora de informática, mas a expectativa é que amanhã a gente comece um plano tranquilo, vacinando os nossos grandes idosos, tá certo? Será um plano um pouco diferente, porque boa parte desses indivíduos possuem dificuldade de locomoção, grande parte desses indivíduos estão com limitação funcional, né? Então a gente vai trabalhar muito próximo com a atenção primária, com agentes comunitários, então, com visita domiciliar, tá certo? Então, deve ser um plano com algum ajuste. Agora de manhã a gente vai ter uma reunião para fechar alguns ajustes em relação a essa vacinação, mas com fé em Deus, a partir de amanhã nós estaremos já vacinando os nossos grandes idosos. E vamos seguir aí vacinando o que eu estou brincando aí dos nossos retardatários aí, viu? Esses grupos que já passaram, muita gente ainda não foi vacinada, por incrível que pareça, a gente sempre segue correndo atrás de todos, né? Não queremos deixar ninguém para trás. Doutor Edival Gomes, secretário municipal de saúde, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco, sucesso nesse processo de vacinação aí.